Bom, gente, boa noite oficialmente a todos e todas. A gente vai começar agora o nosso estudo sobre aprendizagem baseada em projetos, visando a aprendizagem dos nossos alunos e alunas do cursinho pré-vestibular, né, a AFNUCLIA-BAS, e a gente vai falar do artigo Aprendizagem baseada em projetos, uma contribuição interseccional e antirracista, do Augusto Rodrigues de Souza e da Lidiane Fani Felzi. Ok? Vocês estão vendo aí, está aí o título do artigo, a carinha dele, a revista, né, em favor da igualdade racial. Eu montei uns slides para que a gente pudesse simplificar a ideia do artigo, para que a gente pudesse visualizar as referências que o artigo traz. Eu achei um artigo muito interessante, que traz algumas ideias na prática sobre aprendizagem baseada em projetos. E aí quis montar os slides para tornar o artigo mais visual. Ok? Vou apresentar agora. Então, aí o título, os autores, né, a apresentação, tudo certinho. E aí falar um pouquinho da aprendizagem baseada em projetos, né? Então, segundo Bender, que é um autor, né, de um livro sobre aprendizagem baseada em projetos, é um modelo de ensino que propõe que os alunos se confrontem com desafios e problemas do mundo real e que eles mesmos considerem significativos. Desta forma, com uma atuação de protagonistas, os próprios alunos, auxiliados pelo professor, determinam a melhor forma de abordar esses problemas e agir cooperativamente para solucioná-los. Por ser uma proposta de ensino e aprendizagem centrada no aluno, a ABP se apresenta como uma abordagem de ensino bastante eficaz, que resulta em altos níveis de desenvolvimento e desempenho dos alunos. Então, aí a partir daí, né, desse pensamento do Bender, a gente vai falar sobre o currículo, né, de conteúdo hegemônico, que é sempre uma pauta do cursinho, né, então fala que o corpo teórico hegemônico disponível no currículo escolar foi construído pelo apagamento dos conhecimentos populares e dos povos subalternos. E a gente já trocaria essa palavra por subalternizados, né? E da exclusão dos sujeitos desse conhecimento, de modo que simplesmente oferecê-los amplamente à classe trabalhadora sem ampliar suas fontes significa apenas reproduzir os processos de exclusão historicamente estabelecidos. Ou seja, a concepção de politecnia também deve ser ampliada para uma perspectiva mais abrangente e pluriversal. Então, trazer o pluriversalismo aí como um contraponto do universalismo, que seria é, esse, essa eurocentralização do nosso saber, né? Então, a gente é muito importante sempre trazer esse viés aí dos conhecimentos produzidos pelos povos oprimidos. E aí, o primeiro projeto, né, a primeira ideia de projeto tem esse título, Caçador de Mim, né, que eu achei lindíssimo, e propõe a leitura da obra Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é a autobiografia de Maya Angelou. Então, fala assim: os alunos vivenciam o processo de compreensão do gênero autobiográfico e refletem, né, no caso, sobre a própria personalidade e história pessoal inseridas no contexto familiar, social, político, através da escrita de suas próprias autobiografias. No decorrer do projeto, os alunos são convidados a dialogar as perspectivas propostas por Angelou como outros pensadores, tais como Agostinho, Sartre, Angela Davis, Antônio Bispo, Emicida, dentre outros. Então, eu gostei muito desse artigo porque traz referências muito atuais, né? Aí eu busquei a capa do livro, o rostinho da Maya Angelou, para a gente poder também conhecer essas mulheres e essas produtoras de conhecimento e literatura, né? A Maya Angelou, ela é da Carolina do Norte, uma norte-americana, então que a gente precisa conhecer, né? Também precisa ser uma referência nossa. O segundo projeto, também intitulado Caçador de Mim, mapeando os próprios lugares, parte da leitura do livro O Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus. Os alunos refletem acerca de seus próprios lugares de fala e das territorialidades que ocupam, assim como sobre como essas territorialidades influenciam nas constituições de suas identidades sociopolíticas no interior da coletividade. No decorrer do projeto, os alunos dialogam as impressões da leitura de Carolina de Jesus com perspectivas presentes na obra de Chico Buarque, Abdias do Nascimento,
Djamila Ribeiro, Milton Santos, Grada Quilomba, Bell Hooks, dentre outros. Então, é legal pensar o território, isso é muito atual, né? Os teóricos muito atuais, eles vão dizer que a educação que não se apropria do território, ela se torna oca, ela se torna vazia, ela não consegue se comunicar com o público, né? Então, entender o território dos alunos também é uma função nossa para que a gente possa realmente produzir conhecimento, né? E partir de uma literatura como essa, né, que é o Quarto de Despejo, é muito incrível, né? Fazer os alunos pensarem no território deles, no contexto deles, a partir de uma leitura como essa, né? Eu acho que é muito incrível, adorei esse projeto, acho que é até uma ideia que a gente pode implantar, fora os outros autores que ela vem trazendo como um novelo, né? Ela vem puxando como um novelo para aguçar, né, essa pesquisa dos alunos, essa busca dos alunos pelo conhecimento, esse desenvolvimento de conhecimento. Então é muito interessante, eu amei. Acho que a gente pode pensar até em como desenvolver a árvore da vida a partir dessas ideias, né? Que a gente já tinha pensado na árvore da vida, acho que era um projeto muito viável, se não fosse a pandemia, e acho que a gente pode linkar aí com essas ideias. E o projeto dos cordéis também, né, Mayra? Nossa, os cordéis, total, total. Porque os cordéis também têm uma ideia de resgate, né, da história dessas pessoas, né, e desse protagonismo, né, que é a pessoa contar a sua própria história. Então, acho que seria muito interessante. Bom, terceiro projeto com o título Afrofuturo, projetar-se um outro mundo possível. Então, eu não conhecia essa referência, que é a Duologia Brasil, de 2408. Então, é um mundo pensado em 2408. Então, é um mundo pensado para daqui mais de 100 anos. Então, um mundo que já superou as desigualdades, já superou o machismo, o racismo. Então, fiquei até curiosa para ler, para pegar esses livros na mão. Então, eles também discutem a partir do filme Pantera Negra, porque fala sobre afrofuturismo, né? Então, eles assistem o filme, leem esses livros, né? Que são livros ilustrados. Então, os alunos são convidados a refletir sobre que perspectivas de futuro podem ser almejados para que construamos uma sociedade plural, integradora e que tenha superado o racismo. O projeto convida também que os alunos questionem os espaços subalternos, terão no mundo daqui a 100 anos, inspirados no diálogo como produção de pensadores e pensadoras, como Ailton Krenak, Angela Davis, Thomas Moros, dentre outros. A partir dessas reflexões, os alunos produzirão um projeto de cidade afrofuturista, a ser apresentado numa feira sobre cidades do futuro. A estrutura do projeto é apresentada no quadro a seguir. Então, tem um quadrinho, eu compartilhei o artigo com vocês lá no grupo, tem um quadrinho de ação. Então, o primeiro passo, o segundo passo do projeto que o professor foi dando com os alunos. Então, é muito interessante, gente, dar uma olhada nos quadrinhos, porque tudo é decidido através de roda de conversa. Então, o professor, acredito que a única intervenção, assim, real que o professor faça seja as referências. Ele traz as referências. Mas quem toma as decisões sobre como vai ser o projeto, o desenrolar do projeto, são os alunos. Então, achei muito interessante essa metodologia. Eu achei super massa, assim, acho que a gente pode aplicar. O quarto projeto tem como título Kemet, né? Repensar a certidão de nascimento da filosofia. Então, nele, a partir da leitura, o perigo de uma história única, de Chimamanda Ngozi Adichie, os alunos são convidados a problematizar a noção clássica da origem exclusivamente grega da filosofia. Refletir a tese de que a filosofia é inerente ao pensamento humano e pesquisar pensadores africanos, orientais e ameríndios e suas implicações filosóficas para apresentá-los aos colegas de modo criativo. O nome do projeto advém do nome original do Egito, Kemet, que pode ser traduzido tanto como Terra Preta como Terra dos Homens Pretos. A estrutura do projeto pode ser visualizada no quadro a seguir. Então, eu coloquei aí a carinha da Chimamanda também, para a gente conhecer, que é uma referência, né? E ela fala sobre o perigo da história única, né? De uma história única nesse livro. E ela fala sobre essa questão dos estereótipos, né? Então, a história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se única, né? Então, ela é uma nigeriana, é importante dizer isso, que ela é uma nigeriana, ela é de um país também colonizado, então vem discutir aí o processo colonial e como isso é violento para a psique das mulheres e homens pretos aí nesse contexto de dominação, né? Que eu acho que é muito real para a gente aqui também.
Aí no quinto projeto, Guelé 10, A Voz das Nuna, a partir do aprofundamento no gênero poético, slam, e da leitura da obra O Feminismo para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras de Bell Hooks. Então, os alunos são convidados a apresentar vivências de mulheres negras e indígenas do passado e do presente e da importância da autonomia feminina negra para o salto civilizatório através da elaboração de poesias do gênero slam. O nome do projeto Guelé 10 faz menção a uma forma de sociedade secreta feminina de caráter religioso existente nas sociedades tradicionais iorubá. Mais tarde passou a nomear um festival em honra do poder feminino sobre a fertilidade da terra e a procriação e o bem-estar da comunidade. E também é o nome da organização da Sueli Carneiro, né, Guelé 10, que é um site, é uma ONG, é uma organização de mulheres negras. Então, muito importante aí, quem não conhece, sigam o Guelé 10, que é a organização de uma das nossas referências aí, Sueli Carneiro. E esse projeto traz uma outra referência para a gente, que é a Bell Hooks, né, que é uma teórica maravilhosa também, norte-americana, mas que tem uma contribuição para a educação, né, como educadora, assim, muito incrível, um olhar, assim, muito perspicaz sobre a questão racial. Então, também é uma referência maravilhosa. E eu não tinha pensado, e para mim, Bell Hooks ainda é complexo. Então, como trabalhar Bell Hooks com os jovens, né, com adolescentes, com pessoas em processo, né, de formação. Então, Mari, a gente precisa se apropriar, né, dessas literaturas para conseguir desenvolver isso com os nossos alunos. Assim, acho que seria maravilhoso se a gente conseguisse até fazer parcerias com editoras, tentar comprar os livros de maneira mais barata, para que a gente pudesse viabilizar o acesso, né, conseguir os livros em PDF. Não sei, E a né? Bell Hooks é perfeita para. É uma leitura ótima para a juventude. Ela é fácil de ler, né? Eles O vão livro que eu gostar. tenho dela não é fácil, não. Não é difícil, mas traz conceitos assim sobre educação, né? Mas acredito que esse o feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras seja mais geral, né? É. Eu Enfim, tenho achei muito aqui dela interessante. o pensamento crítico, é bem legal de ler. E o Tudo sobre o Amor é bem legal também. Massa. E acho legal que no projeto ela faz o link com o slam, né? Que é aquele duelo de rima, que tem a ver bastante com hip hop. Então, acho que é muito massa, assim, né? Intercalar com a cultura dos jovens, com a cultura que eles vivenciam, com esses autores, né? Que são nossas referências, enfim. No sexto projeto, com o título Ubuntu, Eu Sou Porque Nós Somos, a partir dos curtas-metragens Cinco Vezes Favela, Agora é por Nós Mesmos, e da literatura do romance Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, que é uma escritora, pior que eu falei agora, que a Chimamanda é nigeriana, e agora eu tô achando que essa daqui também é nigeriana, gente. Eu pesquisei hoje e eu não tô lembrada agora de qual país exatamente, mas acredito que seja Nigéria também. E ela é super novinha, essa autora. Ela tem acho que 33 anos, e ela já foi super premiada. Esse livro foi premiado em vários países aí, o livro é de 2018. Então, vale a pena também a gente pesquisar, a gente trazer essa referência, né? Os alunos são convidados a discutir diferentes paradigmas éticos e elaborar curtas-metragens inspirados na leitura e nas rodas de conversa com as temáticas éticas discutidas. O nome do projeto se faz referência à filosofia africana Ubuntu, postura ética de caráter comunitário e tradicional. Então, que a gente precisa, né, até enxergar essas referências de existir e de organização na favela, né, identificar organizações africanas, a forma como que as civilizações africanas se organizavam numa favela, numa comunidade, trazer esse olhar, né, para os nossos alunos, o quanto a cultura africana ela transcende a dominação das maneiras mais, né, surpreendentes, assim, possível. Então, eu até vi uma fala sobre isso esses dias, falando que normalmente as favelas, as famílias, né, nas comunidades são regidas por mulheres, né? As mulheres que estão no domínio, os caras saem fora e quem fica é a mulher, né? E que isso é uma recriação das civilidades africanas, né? Que muitas civilizações africanas eram matrilineares, as mulheres, elas que geriam a casa, né? Então, que isso acaba sendo recriado no Brasil de uma maneira meio
natural, né, que é esse aspecto cultural que transcende a dominação e ressurge, né, e recria num contexto diferente aí no nosso país. E aí, já finalizando, gente, a produção tão variada de projetos de ensino foi possível, especialmente por conta da metodologia de pesquisas participante, visto que, por meio dela, as alunas e alunos foram envolvidos, puderam, com o auxílio do professor pesquisador, ler diversas fontes biográficas e propor em conjunto, uma série de práticas pedagógicas possíveis. O protagonismo dos alunos, desde a formulação dos projetos, nos permite oferecer à comunidade educativa processos de aprendizagem inovadores e antirracistas a partir da produção de mulheres pretas, compreendidas como base da estrutura social vigente. A construção de projetos de ensino foi uma oportunidade para as alunas e alunos envolvidos terem contato com as obras selecionadas e realizarem um exercício de leitura pluriversal das temáticas abordadas, através do diálogo com uma pluralidade de autores e de gêneros literários, com ênfase à produção filosófica de mulheres negras e povos subalternizados, configurando-se como um instrumento pedagógico explicitamente antirracista e plural. E aí, fazendo um contraponto à educação colonial com a pedagogia freiriana, no cenário político conservador, pretende se constituir como um instrumento de luta, de resistência aos ataques à educação. Sua principal intenção é criar um ambiente para se questionar as hierarquias, processos de estratificação, relações de poder que promovem desigualdades e injustiças sociais. Fora Bolsonaro, galera. Obrigada pela atenção. E é isso. Muito Finalizo, bom, gente. Deixa eu só falar dessas duas fotos, desculpa. Essa foto aqui é da ocupação Paulo Freire, que está em exposição lá no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. Eu tive o prazer de estar lá nessa ocupação, conta um pouquinho da história do Paulo Freire, da pedagogia freiriana, então vale a pena conferir. E essa imagem é do Aziabás, está na entrada da ocupação Sueli Carneiro, no mesmo prédio, né, no Itaú Cultural, lá em São Paulo, então também vale a pena conferir. Aziabás, que a gente tanto menciona, que a gente tanto homenageia no nosso núcleo, né, então saudar aí Aziabás. E é isso. Comentários? São projetos muito ricos, né? Nossa, é um conhecimento super vasto, né? Bem bacana de saber que é possível colocar em prática, né? Temas variados, mas que contempla, nossa, várias referências, né? E de uma certa maneira com a proximidade, que é o mais interessante do ABP, né? Se aproximar da realidade dos alunos, né? Eu trabalho também com a BP em alguns dias, assim, da semana, a gente tem essa proposta lá na rede, e é bem interessante mesmo como funciona o ABP, né? Como eles vão se apropriando e começando a até mesmo eles trazerem muitas referências, né, do que eles gostariam de aprender. É bem legal. O ABP, eu gosto muito desse formato. Ivani, é uma política institucionalizada pelo projeto do município de educação em Guararema, na rede? São propostas, né, que a gente tem bastante formação lá pela Editora Moderna, né, que é o nosso material didático, e eles que começaram a introduzir essa questão das metodologias ativas. E a rede achou que a aprendizagem baseada... Porque, assim, a gente estava trabalhando no remoto e passou para o híbrido, né? Então, no híbrido, a gente precisa trabalhar algumas formas diferentes para até manter ativo, né, esses alunos ativos. Então, veio mesmo uma proposta de inovação, assim, da rede. No começo houve resistência, né, dos professores, porque não é fácil mesmo, no sentido de rede, porque são muitos professores tendo que trabalhar juntos. Então, isso não é fácil. Assim, a gente está nesse processo desde o começo desse ano,
com a ABP. E a gente trabalha a ABP num dia na semana. Então, num dia na semana, todos os professores se reúnem para planejar um projeto conjunto. Então, nossa, é muito doido, assim, porque é muita gente. No nosso caso, acho que seria até mais fácil, porque a gente já tem uma linha, né, de pensamento comum. Então, escolher, por exemplo, o que trabalhar lá na rede não foi muito fácil, porque cada um quer uma coisa, né? Então, é uma negociação o tempo todo lá. E também essa questão de fazê-los entender que a gente propõe, mas são eles que fazem, né? E no caso são crianças. Então tá sendo muito bacana, porque aos poucos eles estão se familiarizando com esse formato, né? Que não é muito comum. Então a gente até vários momentos fala, meu Deus, como vai ser isso, né? Porque lá são projetos bimestrais. Então lança-se os temas. A gente levanta esse tema com eles e eles fazem tudo no remoto, porque é a questão do híbrido, né? A gente trabalha em sala de aula, mas eles realizam tudo no remoto. É bom porque são várias pesquisas, então eles fazem as pesquisas remotas, a gente só vai dando as indicações e eles vão procurando. Aos poucos eu acho que eles vão, nossa, tomando essa independência, que é muito legal, né? Autonomia, mas no começo foi meio loucurinha, assim, de pensar, principalmente na hora de planejar. Mas é muito bacana, muito legal, eu gosto muito, assim. Dá um gás a mais até, porque é uma novidade, né, do que aquela aula que você planeja sozinho, faz só você que é diferente de um projeto isolado, né, por exemplo, eu faço meu projeto de arte que eu tenho os meus projetos de arte. Esse projeto do ABP eu tenho que dividir com todos os outros professores. Então eu tenho que saber o que todo mundo está fazendo na escola, por exemplo. O que cada um propôs. Então, a gente vai negociando. Olha, eu posso iniciar, aí você vem na segunda semana com uma proposta, a arte pode entrar na quarta semana, a gente vai negociando e um tem que saber o que o outro está fazendo, né? Senão não funciona. Então, é meio confuso, mas tem dado certo, assim. Tem sido bem legal. Oi, Vani. Vocês se encontram uma vez por semana, mas vocês aplicam um projeto com as crianças uma vez por semana também? Como é que é isso? Porque assim, lá, como a gente está no híbrido, as crianças vão na escola 4 dias da semana, e um dia elas fazem trabalho remoto, que essa é a proposta, né, deles fazem atividade presencial e não presencial. Nesse dia que eles fazem o trabalho remoto, a gente trabalha com planejamento. Então, no dia que eles estão, a gente sempre planeja semanas antes. Então, por exemplo, essa semana eu já planejei a minha atividade de ABP do dia 5, que é sexta-feira que vem. Então, eu já planejo agora para a próxima semana. Então, no dia que eu estou lá planejando, eu planejo junto com os outros professores. Então, todo mundo está disponível para planejar junto, nesse dia, com antecedência, né? Então, eu sei que, nesse dia, a professora de inglês que vai dominar o assunto para tal sala, né? E eu vou pegar uma outra sala e vou falar de uma outra coisa. É meio loucurinha assim, porque todo mundo tem que estar muito atento do que o outro está fazendo. Mas a gente planeja com antecedência, então dá certo por conta disso. E nesse dia que a gente planeja, eles estão fazendo a atividade, por exemplo, da semana passada, em casa, no remoto. Que é por isso que é o híbrido, né? Que é essa ideia de alguns dias eles estão na escola, outros dias eles estão em casa. Que é a proposta da rede agora, trabalhar no híbrido. Porque funcionou bem, a gente achou que, assim, as aulas remotas, eles aprenderam muito com as aulas remotas. Foi muito bacana. Apesar de muitos não terem acesso à internet, os que tinham acesso teve, assim, um salto de desenvolvimento, de pesquisa, foi muito grande. Eles gostam, né, de ter uma aprendizagem diferenciada que a gente não consegue fazer em sala de aula, às vezes, não dá tempo. Então, quando eles estão em casa, lógico que não são todos, por falta de acesso, falta de vontade, mas aqueles que querem, eles se dão muito bem, assim, nessa questão, né, de ser remoto. Então, a gente tem trabalhado assim. De crianças de que faixa etária? É de Fundamental 1, de 1º a 5º ano. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? No nosso caso, atividades possíveis de uma criança de 1º ano
fazer, com o auxílio da família, né? Essa forma é a forma que acontece lá, não que o ABP tenha que acontecer assim, né? Pode acontecer em sala de aula também, em formato de roda, que a gente até faz algumas atividades na escola, mas essa parte, por exemplo, de pesquisa, por exemplo, aqui, né, tem exemplo de vários livros, né, que a Mayra falou. Esses livros a gente não deixaria para fazer isso em sala de aula. A gente joga a proposta e eles fazem na sexta-feira. Por exemplo, eles têm o tempo da aula para ler o livro. Então, Sim. e daí eles voltam para a sala de aula e a gente conversa. Mas assim, quando a gente fala do híbrido, a gente acaba excluindo, né? Não tem jeito. Porque É, o aluno da área rural, o aluno que não tem acesso, a gente acaba excluindo. Então, essa é a minha maior preocupação da é, gente adotar esse esquema. Mas também a gente não dá conta de fazer tudo no sábado, é, né? Então, lá, a assim, gente é isso. A gente tem tentado aproximar ao máximo, por exemplo, mas realmente é isso. A falta de acesso, principalmente na área rural. Eu trabalho em 2 escolas que são da área rural, é muito mais complicado. Aí é um trabalhinho dobrado, sabe? Pensar em alternativas, por exemplo, no dia que ele está na escola, a gente passar uma apostilinha para ele, só que ele não vai ler ali, ele vai ler depois, sabe? Que ele possa ter legal, acesso a um livro que ele vai ler em casa. Nem legal. tudo precisa ser via Pelo internet. computador ou pelo É, celular. Sim. então a gente passa muita atividade impressa também. Mas nesse caso, né? Porque são crianças e porque são de área rural. Mas eles, como eles adotaram isso esse ano, e eles não querem desistir dessa proposta, sabe? Então a gente tem que ficar quebrando a cabeça para achar alternativas para atingir o máximo possível de crianças, né? Mas, assim, é essa experiência ali por ser uma proposta da rede. Mas não que a aprendizagem baseada em projetos tem que ser nessa forma, tá bom? É só para... É o que a gente tem conseguido fazer lá. Porque também eles conseguiram fazer isso, que a gente consiga se reunir. Isso, para mim, nossa, é uma surpresa, assim. E é uma vantagem, eu acho, da gente conseguir um dia na semana só para planejar. Todo mundo junto no mesmo ambiente, sabe? Esse dia que a gente consegue ter as 5 horas, pelo menos, para traçar as ideias, sei lá, de 15 dias para frente, né? Sim. Massa, Ivani, que massa que você já tem essa experiência aí para poder contribuir com a gente. Uhum. E o que eu acho mais legal é isso, que eles vão criando, vão trazendo ideias deles, de projetos futuros, né? Eles vão se apropriando da ideia, vão gostando do formato e vão trazendo mais ideias. Então, a gente tem, lógico, esse trabalho de estar mediando ali, né? Mas que muitas coisas acabam vindo deles, né? E é o que a gente gostaria que acontecesse, né? Em tudo, né? Que eles se apropriassem mesmo. Eu achei muito legal a ideia do afrofuturismo, que eu acho que é uma coisa que a gente pode recriar, né, com os nossos alunos, que seria um futuro ideal, né? Como que você planeja o futuro? E aí a gente mexe com sonhos, né, com objetivos. Acho legal. Isso a gente faz um pouco com o projeto da árvore, né? Uhum. Que é um projeto bacana também da gente desenvolver. Acho Me legal que a lembrou árvore muito. trabalhe esse resgate, né, das raízes, para poder pensar um futuro, né? Que é o que a gente faz quando a gente estuda a história da África, né? A gente vai atrás das nossas raízes para poder ter direito a um futuro, né? Para que os nossos tenham direito a sonhar, a pensar no futuro, né? Então, Muito Me massa a lembrou gente fazer. o primeiro projeto aí que fala do eu, né? Lembrou a Árvore da Vida, assim, para mim. Esse Também. iniciar no eu, né? Quem eu sou, de onde eu vim. E essa é uma questão que tem sido muito levantada pelo movimento negro, assim, essa questão da autobiografia, né? A, da escrevivência mesmo, né? Para citar aí a grande Conceição Evaristo. sim, nossa, trazer Conceição Evaristo seria Essa questão da demais. experiência que a Bell Hooks tanto fala também, né? De trazer a experiência para a construção
das aulas e tudo. Essa, né, Ivani, que fala do gênero autobiográfico, É, e aí essa que fala do aham. território. Bonito esse nome também, né? Caçador de mim, Sim. né? Faz uma referência aí com o Milton também, que a gente pode trazer também. Essa música é linda. Sim. Oi, Léo. Léo tá chegando aí. Boa noite. Oi, Léo. Enfim, gente, e aí, ideias, contribuições? Pode falar então? Claro, Gabi. Achei lindo que como está bem estruturado, né, o projeto aí, a ideia da aprendizagem com base em projetos. Fiquei me tentando juntar um pouquinho do hoje com a nossa última reunião, que a gente estava bem preocupadas em como seria essa estrutura, né? E a gente comentou também na semana passada de talvez trazer experiências que pudessem ajudar a somar em possibilidades, né, que o cursinho podia se construir. E a ideia da aprendizagem base em projetos, eu acho que ela dialoga muito bem com a experiência de um cursinho que eu fui parceira, eu não participei desse cursinho, mas de outros. Mas lá em Barão, por conta da universidade, né, tinha muito cursinho popular. Uma maravilha, né? Que é um caso específico, né? Mas e lá um dos cursinhos populares que uma amiga inclusive participava, chamava Flor de Maio. Ele também era de sábado, ele acontecia dentro de de uma antiga fábrica que foi ocupada lá em Hortolândia. Era então no bairro Operário. E lá eles tinham esse projeto de fazer as aulas com interseccionalidade. Por isso que eu lembrei deles. Então, tipo, vou falar como acontecia, né? E aí, quem sabe, a estrutura deles nos ajuda a pensar como juntar as coisas. A primeira coisa que a minha amiga conversou comigo e me contou, que eu conversei com essa semana com ela para recuperar como funcionava, é que toda semana, por uma percepção de uma demanda do público lá, tinha aula de matemática e português. Matemática técnica, português técnico, bem porque era uma demanda do público de lá, envolvia muitas pessoas que também já eram que faziam mais tempo, que não tinham estudado, por ser um bairro operário, e tinha essa demanda de recuperar mesmo, assim, coisas base da matemática e do português. Então, isso rolava toda semana. E nos outros horários, né, porque eles ficavam das 9 às 5, mas tinha almoço lá e café da manhã e da tarde que eles conseguiam se organizar financeiramente e disponibilizar o cursinho mesmo para todos os alunos. Então, o pessoal ficava lá o dia inteiro. E rolava de manhã 2 aulas e à tarde 2 aulas. Ou às vezes à tarde fazia um aulão e aí até acabava um pouco mais cedo ou deixava o momento final para a galera ficar mais livre, dias que eles tentavam pensar no cansaço do pessoal também e reduzir um pouco a carga horária. Mas como que fazia essas outras matérias? Tinha um responsável de cada matéria e aí por fim de semana, eles organizavam quem seriam os professores e como que aqueles professores conseguiam preparar um conteúdo interdisciplinar para 3 espaços de aula. Então, ia ter ali mais ou menos, acho que 1h30 de matemática, 1h30 de português, vamos supor de manhã, e desculpa, à tarde seriam 2 espaços de aula ou um que seria muito disciplinar. Né? 2 espaços, quando seria algo meio tipo, ela contou assim, de literatura e história, né? Casa super bem, faz um espaço. Matemática e política, para falar, por exemplo, ela deu um exemplo de eleições, né? Trabalha estatística e trabalha o contexto político.
Então, quando dava para fazer junções menorzinhas, os professores se agrupavam normalmente em duplas, para fazer 2 espaços interdisciplinares. E de vez em quando eles conseguiam fazer espaços maiores, mais articulados entre mais professores, entre mais conteúdos. E aí eu achei que nesses espaços interdisciplinares, principalmente nesse que ela falou que costumava juntar de vários lados mesmo, seriam principalmente onde a gente poderia, ao invés de ficar no modelo aula, trazer a ideia de projetos para se desenvolver. Mas, enfim, isso porque minha cabeça ficou tentando trabalhar com as duas coisas enquanto eu ia vendo. Mas o que eu acho muito massa da proposta desse cursinho é dar o foco de matemática e português, que no caso era uma demanda. A gente comentou de sentir que isso também era uma demanda aqui, né? E de manhã, então, meio que isso ficava fixo, a não ser que os professores não pudessem ir de manhã, enfim. Mas tinha esses 2 horários fixos semanalmente, e os outros havia esse revezamento. Mas esse revezamento era feito com responsáveis de áreas que tentavam formar essas duplas. E para fazer a aula, vai no que a Ivani falou. Precisa organizar com antecedência, era um cursinho que ela comentou que eles conseguiam se organizar bastante para possibilitar essa interdisciplinaridade, né? Então tinha espaços ao longo da semana que a galera, pelas suas facilitações ali, se encontravam para poder fazer sua aula para o sábado. E que rolava bastante, assim, do que eu lembro, eu fui alguns dias em rodas de conversa que teve por lá, e sempre bastante, assim, nesse conjunto interdisciplinar. Também um cursinho baseado na educação popular, né, na perspectiva da educação popular. Então tinha a compreensão da necessidade do espaço ali da aula, né, de entender o professor e aluno, mas vinham bastante essa necessidade de desconstruir esses papéis e de ter as aulas em diálogo, de ter as aulas em roda e tudo mais, assim, né? Enfim, achei que dos cursinhos que eu tive contato, esse seria uma proposta que dialogava bastante com as nossas demandas e que acho que caberia muito bem para a gente pensar também essa ideia dos projetos. E é isso, queria compartilhar isso daí. Muito legal, Gabi. Já fiquei pensando aqui, dá altas ideias, né? Eu já fico pensando nos pepinos, né, gente? Porque como que a gente vai conseguir botar professor de matemática todo sábado nesse cursinho? Mas vamos Pensei nisso tentar. também. Português também foi difícil achar. A gente também não Matemática e tinha. português. Mas eu acho que é uma saída legal, eu achei bacana, né? É 1h30 de matemática e português juntos? Não. Eu acho que tinha 1h30, 1h20 de matemática, depois 1h30, 1h20 de português. Pensa que são cursinho, né? Por que tinha muito cursinho em Barão Geraldo Campinas? Porque você tinha uma universidade ali com um monte de professor, de gente se formando disponível, né? Então, de fato, é uma questão pensar em professor todo sábado para isso lá, se dispor também para esses momentos interdisciplinares, mas acho que a gente pode ir pensando algo que dê conta dessa demanda, desse aprofundamento da base, e junte, né, com os nossos objetivos de fugir desse modelinho quadradinho da aula, assim, da escola. E pensando no tempo, quanto tempo de aula a gente vai ter no sábado? A gente tinha pensado, né, naquele primeiro modelo, que eram 4 aulas de manhã e 4 aulas à tarde. Daí a gente ficaria das 9, aí ficaria 9, 10, 11, 12, 13. Não, né, gente? Eram 3. Ué, não eram 4 de manhã e 4 à tarde? Eu acho que era mais cedo, Mayra. Era de Era 9 mais às cedo 3, para né? dar conta desse De horário, 8, acho que era às de 8. 8 às 3. É, Ou de Não. 8 às 4. 8, 9, Não, das 10, 8 ao 11, 12. meio-dia. Das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. 5? Ué, para dar 4 de manhã e dar 4 à 4 tarde. tarde. Mas não precisa, acho que isso a gente pode pensar e alinhar. Mas se a gente deixasse o período da manhã só para os básicos, que seria matemática e português, e aí o desenvolvimento dos projetos ficasse para a tarde, eu acho que seria também um formato legal, né?
É isso que eu ia dizer, assim, pensar que talvez a gente podia ter 3 espaços por sábado, sabe? Uns menores e outros maiores, para poder desenvolver esses projetos que envolvem mais ideias, né? Uma construção mais dialogada. Pensar talvez isso, aulas de 1 hora de manhã e à tarde um espaço maior, né? De 2 horas e meia com um intervalinho no meio, não sei. Legal. Pensando possibilidades. Eu acho que a gente podia, então, começar com 3 horas da manhã, e aí a gente segue esse padrão de 1h30 em matemática, 1h30 em português, não sei, faz o teste. E aí, à tarde, a gente vem com 4, não sei, o que vocês acham? 3 ou 4 à tarde, para o desenvolvimento dos projetos, que aí já seria a proposta interdisciplinar, e aí a gente pode dividir, né, em grupos, em turminhas, não sei como a gente faria. Essa questão dos projetos, eu pensei assim, da gente eleger, pelo menos no início do trabalho do ano, eleger, sei lá, 3 projetos. E aí ver, sabe, quem vai ficar em cada um. E aí a gente ir alternando, né? Cada semana trabalhar um projeto, ou então trabalhar um inteiro primeiro, depois trabalhar o outro, depois o outro. Não sei. Eu, sinceramente, tinha pensado na árvore da vida, ainda como Sim, nosso projeto, eu e que a gente também. pudesse ir somando essas ideias à árvore da vida, entendeu? Então, o que eu pensei? Eu pensei que a gente já tem 2 projetos consolidados, assim, mais ou menos, né? Que a gente precisa dar andamento. Um é a Árvore da Vida, que é um projeto bem legal, que eu acho que a gente merece botar ele na prática, assim. E o outro é um que já rolou, que é o Cordel, que eu acho que a gente podia reeditar o Cordel. E aí pensar num terceiro, assim, ousado, né? Como esse de ler ou né, de ler um livro da Maria Carolina, né? Ou esse mesmo do. Enfim. Posso falar uma coisinha? Não é nenhuma ideia formulada, tá? Foi a partir das falas que vocês foram colocando aí. Achei super interessante essa fala da Gabi sobre um formato de cursinho que funcionou de uma maneira assim, né? Quando eu perguntei a faixa etária das crianças que a Ivani trabalha, foi justamente porque, assim, no Fundamental 2 a gente já vê o interesse por pesquisa deles cair tanto, que eu falei, gente, ela deve estar falando de crianças pequenas, né? Por isso que eu queria saber, assim, dessa questão da autonomia. A maior desafio na pandemia para o Fundamental 2 foi a questão da autonomia, né? O quanto eles vão, parece que se desapaixonando da escola, né? E essa experiência da Gabi mostra que é possível, né? Dentro de um cursinho, né? Dentro de um público mais, né? Mas que também tem um objetivo, mas é um público mais, né? De mais idade, é um trabalho alternativo, né? E daí, acho muito interessante essa questão de um núcleo fixo daquelas disciplinas que são mais desafiantes para todos, né? Porque é criar uma base mesmo. E eu já falei dele numa das nossas conversas, não sei porquê, e eu queria comentar do Chavoso da USP, quando ele conta o relato que ele faz sobre ter passado na USP, né? Assim que terminou o ensino médio, porque ele entendeu em algum momento da experiência dele ao longo do ensino médio, que ele não ia entrar na universidade só com o conhecimento que ele tinha ali na escola, então ele foi buscar um cursinho e ele também criou um trabalho próprio, né, de como que ele fez uma curadoria de conteúdos, que na verdade é o que os grandes vestibulares comerciais fazem, né, eles levantam os temas que mais caem, e acabam focando naqueles que mais caem. Ele acabou fazendo isso, né, uma curadoria de conteúdos, e ele não estudou tudo, ele entendeu que ele precisava estudar determinadas coisas, né, e isso me parece uma coisa muito interessante, pensar em curadoria de conteúdo, sabe, a gente pensar que a gente trabalha com um público bem específico, que não tem muito tempo além daquele tempo que vai estar ali com a gente, né, e que é um grupo de pessoas que está na aula efetivamente aos sábados, a aula focada no cursinho, né? Então, é um público que merece, assim, eu acho que um trabalho muito especial da nossa parte em relação ao que é necessário, né? Um estudo mesmo da nossa parte, o que eles precisam efetivamente dentro de cada disciplina, porque eles não têm tempo a perder, né? E cada dia, cada encontro é muito raro, né? E uma coisa que me ocorreu aqui, né, quando a Mari falou dos projetos já existentes,
a gente poderia pensar algum projeto que tivesse um perfil ali das ciências humanas combinadas, pensando em história, em geografia, em sociologia, algum projeto que trouxesse temas, né? E daí eu vou contar para vocês uma experiência que eu estou tendo, não acho que é isso, tá? Porque eu acho que tem que ser uma coisa mais elaborada, mas está sendo muito interessante para trabalhar a oralidade com os nonos anos. Eu não gosto muito daquele trabalho formal, que ele tem que ficar apresentando, formato seminário, porque no nono ano, alguns têm muita habilidade, que parece ser uma habilidade natural, e outros morrem de vergonha. E sendo ainda no período de pandemia, eu acho que o falar em público é uma habilidade que precisa ser construída, né? Então, eu propus para eles agora, nesse último bimestre, que eles trouxessem em duplas, uma dupla por semana, 2 duplas por semana, uma num dia, outra no outro, 2 dias de aulas que eu tenho com eles. Eles trariam uma notícia, que podia ser desse momento, agora, ou do tempo recente, mas que trouxessem temas que tivessem relação com a disciplina em si, ou com o universo escolar, de convivência, por exemplo, temas do dia a dia. E daí eu dei 2 exemplos para eles, para ilustrar o que eu queria, né, qual que era a proposta do projeto de trabalhar notícias. Um projeto que falava que Pernambuco, Recife, é a primeira capital do Brasil que criou uma lei de combate à gordofobia, e essa lei está vinculada com formação de professores, né? Então, tem um projeto de formação de professores, porque os professores que vão formar as futuras gerações, né? Então, não é só uma lei, é um projeto de capacitação para mudar a mentalidade. Então, esse seria um projeto de um tema relacionado ao universo escolar. O bullying, por exemplo, está totalmente vinculado, muitas vezes, à questão da aparência das pessoas. E o outro poderia ter diretamente conexão com o conteúdo. Daí eu dei exemplo para eles do ataque à estátua do Borba Gato no mês de agosto, né? E daí começaram, né? Cada semana vinha um projeto diferente, daí um dia bateu na minha porta uma menina que queria falar sobre meritocracia. Professora, eu quero falar sobre meritocracia no projeto. Eu falei, mas o projeto é ao contrário. A notícia que traz o tema, e não o tema traz a notícia, né? E daí, na mesma semana, eu vi uma notícia que falava de produtos culturais, jogos, séries e filmes que trazem o tema da meritocracia. Daí eu mandei para ela e ela conseguiu encaixar o tema que ela queria para falar, mas por meio de uma notícia. E essa semana passada foi a mais impactante, porque uma dupla trouxe a notícia da Zara. A Zara zerou, né? Do código da Zara zerou, que saiu a semana passada, uma prévia da investigação, né? E a partir dessa fala, né, da dupla, eles começaram a falar de experiência. A escola que eu trabalho é uma escola relativamente próxima ao Center Valley. E vários grupos começaram a comentar das experiências de rolezinho deles no shopping e de seguranças andando atrás. E eles começaram a falar de experiências de racismo que eles viveram, né, que eles vivenciaram. E alguns até com vergonha de falar, porque é difícil, né? É uma situação difícil, né? Então, eu penso assim que alguns projetos das áreas de humanas que a gente poderia vincular, inclusive, com atualidades, que eu acho que é um grande guarda-chuva, pode trazer tanto foco no conteúdo, naquilo que está aí, naquilo que está sendo discutido, como também nas vivências cotidianas deles, porque são temas que vão trazer embate com a própria realidade, entendeu? Então, assim, de repente, um terceiro projeto, a gente pensar nas ciências humanas, né? E, de alguma maneira, a gente pensar em selecionar muito conteúdo para ficar realmente o essencial e vincular com atualidades. Não sei, não é uma ideia. Ouvindo a fala da Andressa, me veio à mente alguma coisa assim da trajetória do movimento negro, né? Porque é muito importante também. E que muitas vezes isso escapa do conteúdo, né? Pensando assim, o 20 de novembro, o que é o 20 de novembro, né? Por que o 20 de novembro existe? Quem foi que idealizou isso? Por quê? Quando? Quem foi Abdias do Nascimento, né? O mito da democracia racial, que também tangem a questão do racismo
E, e as ciências humanas, né? Sociologia, história. Eu acho que é um bom elo, não sei. Eu acho legal, Mari, porque você está falando de conceitos, né? A Andressa trouxe a questão das notícias, que eu acho que também é legal, e acho que a gente precisa escolher como selecionar esses temas geradores, assim, acho que não sei se são temas geradores ou palavras geradoras, como que a gente vai trazer isso para o projeto, mas não sei, acho que esse artigo, ele traz uma série de ideias que acho que a gente pode refletir, tanto sobre os temas quanto os autores, se a gente propõe uma leitura, acho que seria muito interessante, gente, propor a leitura, por exemplo, de Maria Carolina de Jesus, até porque é tema, é livro de, né, que pede nos vestibulares, acho que é super atual, e aí como linkar o quarto de despejo com a notícia do dia de hoje, que está rolando nos jornais. Ou o genocídio do povo brasileiro, aquelas, né? Então, e aí como linkar o que está acontecendo hoje com o quarto de despejo, com o mito da democracia racial, ou com o racismo estrutural, e com esses conceitos que a gente vai puxando, que é como eu falei naquela hora, como um novelo, que uma coisa vai puxando a outra e a gente consegue desenvolver o conhecimento em cadeia, né? O conhecimento que tem um caminho que a gente vai fazer junto com esses alunos. E a Ivani trouxe uma coisa muito importante, que é o planejamento. Gente, eu sou virginiana, eu adoro um planejamento. Então, que a gente sente, consiga fazer um planejamento aí desses temas, desses livros, desses autores, que todo mundo possa contribuir, né? Um projeto, não sei, gente, é uma ideia aqui que eu acho que de repente é legal. Pensar com os alunos ao longo do ano inteiro a construção do 20 de novembro. Para chegar no 20 de novembro, a gente fazer uma atividade com os alunos, né? Uma feira de troca de informação, uma feira de troca de conhecimento. Uma feira, né? Uma feira de ciências humanas. Olha que lindo! Mas aí a gente não contempla as outras ciências, né, gente? Uma feira Não, de mas é um ciências projeto. afrocentradas. Tanto ciências humanas quanto ciências exatas, mas uma feira afrocentrada, talvez. E como construir isso para realizar em novembro, né? E aí trazer Quemete, trazer Maria Caroline, trazer Chimamanda. Eu acho legal a gente pensar, então, em alguns projetos, assim, né? Materializar isso. Falando em algum projeto, eu vou pegar o ganchinho para falar do que eu pesquisei. A minha pesquisa, ela começa ouvindo um podcast daquele cara Caíto, Sei. daquele Choque de programa que eu esqueci, isso, do Choque de Cultura, exatamente. E ele fala que ele tinha amigos que tinham uma escola criativa no Rio de Janeiro, que interagia tablet, teatro, misturava todas essas artes aí lá no Rio de Janeiro. E daí eu fui pesquisar e vi que existe um projeto de escola criativa, uma em Niterói e uma na e uma no Ceará. E daí eu peguei umas coisinhas só para a gente ver do conteúdo que eles têm lá no site deles, tudo, depois eu posso passar, mas é só colocar escolas criativas que vão aparecer os dois projetos, um no Rio e um no Ceará. Então, o que eu queria, ele tem toda a metodologia que eles passam, que eles falam, né, sobre a capacitação de professores, inovação, fazer um sistema integrado. E daí eu separei, entre os processos, os princípios metodológicos deles, eu separei esses 3 e 4, que eu acho que na verdade, o 3 e 4, o 3 é o mais importante para mim, que é a questão que a gente vem conversando sobre estimular a participação, engajamento e cooperação entre alunos e professores, né? Trabalhar em grupo buscando a resolução dos problemas cotidianos que possam acarretar melhoria da qualidade de vida. Porque às vezes a gente fica pensando numa série de projetos e desafios e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu ainda acho que a gente tem que melhorar o nosso entendimento do que o nosso público, que os nossos alunos, do que os nossos parceiros, eles podem fazer ou eles têm a possibilidade de fazer, né?
em relação a como é a rotina dele, já estuda, ele faz outro cursinho à noite e ele está usando a gente no sábado, ou ele estuda de manhã e trabalha e vai para o cursinho no sábado. Eu acho que a gente precisa fazer, melhorar a nossa, entender quem é o aluno, assim, mais precisamente. Basicamente foi isso que eu tirei dessa questão, tem muito material sobre como eles usam, e daí teve um projeto que eles fizeram, que eu gostei bastante, que eu separei aqui, que eles têm lá toda uma pasta sobre as experiências que eles já fizeram. Então, que é um projeto, né? E daí todo o projeto deles, eles fazem, né? Como se fosse uma demonstração, né? Quais são as competências que esse projeto vai abordar e quais são os componentes, né, educacionais que estão ali envolvidos. Então, arte, língua portuguesa, matemática, geografia, história. E aqui, no caso, é da cidade do Rio de Janeiro, então é narrativas da cidade, territórios de Aribóia. Então, ele pede para os alunos, através da câmera fotográfica, dos dispositivos móveis ou de câmeras, registrar experiências dos pontos da cidade de Niterói, né? Observando ali o que tem da cultura indígena nos nomes da rua, nos monumentos, construções arquitetônicas e tudo mais. Daí eu fiquei pensando como a gente poderia, por exemplo, fazer narrativas da cidade de Jacareí voltado, por exemplo, à questão decolonial, à questão racial, né? O que a gente tem de monumento dentro da cidade que, tipo, que vai ter uma ligação com a história da formação da nossa cidade, né? Por que que na praça lá tem o trombeteiro e não tem um índio e assim por diante? E eles fazem, né, um processo deixando bem claro quais são as habilidades e conceitos para cada área, né? Daí eu fiquei mais focado em matemática, tenho que dividir. Então, mas reconhecer as figuras geométricas dentro dos espaços, né? Reconhecer e comparar, e ao trazer uma figura geométrica de uma foto, por exemplo, a gente poderia trazer para dentro da sala de aula e ensinar cálculos teóricos sobre área, volume, como. Eu acho que a gente, sobre o que a Andressa disse, eu também concordo muito sobre a questão de, de tentar maximizar o tempo que eles estão dentro da, dentro do Iabás, no sentido de que eu acho que é importante, acho que eu até já desabafei sobre isso numa outra reunião, sobre que é importante que a gente desenvolva neles um senso crítico, uma empatia, um senso racial e tudo mais, mas eu também acho que é importante que a gente consiga o objetivo final de um cursinho pré-vestibular, que é fazer com que eles tenham um desempenho bacana nos vestibulares. E basicamente, na verdade, quando eu penso em vestibulares, e aí que tá, eu acho que falta entendimento do nosso público, eu penso muito no Enem, sabe? Eu acho que a gente poderia usar o Enem como digamos assim, o vestibular para o qual um aluno do Iabás tem que estar preparado. E daí, juntando com o que a Gabi disse, eu já fiquei pensando assim, no período da manhã, a gente fazer as aulas técnicas de, de português e matemática, que eu acho que são as coisas mais básicas, que todo mundo tem mais dificuldade, e na verdade a base vem um pouco daí. Mas no dia que não tiver, por exemplo, um professor de português e matemática, a gente ir para a sala e fazer questões do Enem, por exemplo, para estimular eles a entender, para fazer eles. Porque a leitura do Enem eu já fiz Enem faz tempo, mas eu sei que o que pega é o cansaço, você lê uma questão de uma página para depois ter que ver um gráfico, sabe? Tipo, um texto gigante que o aluno às vezes nem chega a percorrer porque ele já cansa. Então, acho que a gente pode pensar nessa estratégia um pouco, dessa estratégia que a Gabi falou, que eu achei muito interessante, de fazer uma coisa técnica, prática, mais no período da manhã, e depois a gente, obviamente, não deixar o conteúdo de lado, mas conseguir estimular neles outras habilidades, né, outras competências aí que vão de acordo com o que a gente acredita como núcleo. Acho que é isso. Legal, André. Acho massa a questão das questões do Enem, porque também fica bem interdisciplinar, né? Tipo, eu posso dar aula de arte, mas me apropriar de uma questão de história, por exemplo, e trabalhar com eles
para tendo uma janela, né, de português, por exemplo. Então, eu acho massa, assim, pegar uma É, questão, acho que trabalhar a questão como um tema gerador de uma aula. e isso acaba sendo um processo que a Vanessa disse, né, de fazer o, o, o levantamento do conteúdo, né, de fazer fugiu a palavra, mas fazer a peneira do conteúdo, que realmente cai, que realmente A está nas curadoria. questões, é a curadoria, e fazer a curadoria, entendeu? Todos os vestibulares que eu passei, eu sempre estudei pela prova. Todos os concursos que eu passei, sempre foi por prova, prova antiga, prova com resposta. Você faz uma vez, você tem 10 provas, você faz um dia, num mês uma prova, lá no final do ano você nem lembra mais do que você fez na primeira prova, faz de novo. E assim, é óbvio que a gente não quer só que eles passem no vestibular, né? E assim, a gente não é o ângulo, a gente não está aqui contando a aprovação. O importante é que a gente consiga desenvolver, né, eles como e tudo mais, e ter um pensamento crítico e entender as causas que a gente está lutando, né? Mas eu acho que é importante eles entenderem também que, tipo, eu vou para lá porque a parada de lá funciona, sabe? E esse jeito é legal porque dá uma diretriz para o professor que está chegando também, né? Por exemplo, vem um professor de biologia, aí ele vai dar a 1 hora e meia dele de aula, a gente pode direcionar, ó, resolução de exercício do Enem, né? É uma forma da gente conseguir ter um pouco mais controle sobre esse conteúdo e direcionamento mesmo do professor, né? Gente, Eu eu, gostei dessa fi- ideia. uma questão prática aqui que eu fiquei pensando nessa disponibilidade mesmo dos professores e tal, eu meio que fui fazendo uma divisão aqui do que. Aí eu vou até ver com vocês o que vocês acham disso, dessa divisão, se é uma divisão justa ou não, de o que seriam essas matérias mais, essas questões mais técnicas, essa base. E o que a gente poderia trabalhar no período da tarde enquanto projeto. Aí eu dividi assim, língua portuguesa e matemática, mas eu coloquei também redação, interpretação de texto, química, física e biologia. Vocês acham que essas seriam umas básicas para a gente estar revezando esses professores no período da manhã? Para não ser só, por exemplo, língua portuguesa e matemática, que seria mais difícil para um professor estar toda semana disponível? E aí a gente poderia revezar semanas, né, da parte da manhã com essas. Eu separei assim, pensando que as outras seriam mais, não sei, mais apropriadas para trabalhar com um projeto interdisciplinar, por exemplo, história, geografia, sociologia, filosofia, arte, atualidade, mais para projeto. E essas que eu falei, língua portuguesa, redação, interpretação, química, não sei, talvez mais essas bases, que seria logo de cara, talvez um pouquinho mais difícil para um professor que está chegando trabalhar, não sei se seria ou não. É que eu, sei lá, é que eu pensei aqui, de fazer uma divisão para a gente ter mais possibilidades de professores no período da manhã e outros à tarde para trabalhar o projeto. Eu concordo com a Ivani totalmente, assim, eu não sei, eu acredito que seja uma limitação minha, mas eu vejo, eu vejo, eu nem sou da área de exatas, nem de biológicas, mas eu vejo com muito mais dificuldade um professor dessas áreas conseguir dar conta de conteúdo de Enem sem ser num sistema mais tradicional. Pode ser uma limitação zona minha, mas quando eu Minha vejo... preocupação também, Andressa, Então, quando eu de vejo repente dividir. um ensino médio trabalhando essas disciplinas em projeto, eu consigo entender. Agora, quando eu penso num ano dentro de um cursinho, eu já acho mais difícil, porque assim, a gente vai lidar com diferentes públicos. Vai ter aquele aluno que só vai para o cursinho para reforçar o que ele já sabe, e vai ter aquele aluno que teve um ensino médio muito deficitário e que vai para o cursinho para aprender.
Então, como que ele vai aprender aquela coisa, sabe, tradicional zona mesmo, que se ele não souber fazer, se ele não souber a fórmula, não tem poesia atrás disso, entendeu? Sabe, aquela coisa o tempo correndo. Então, eu concordo com a Ivani, assim, sabe, eu não sei como também a gente formalizaria essas disciplinas todas, e eu acho que trabalhar com temas pode ser uma coisa muito interessante, e daí a gente consegue otimizar. Eu, por exemplo, gente, estou trabalhando no 9º ano, e eu tenho que trabalhar agora Guerra Fria. A professora de Geografia já trabalhou Guerra Fria no bimestre passado. É uma burrice o sistema fazer a coisa dessa forma, né? Poderia juntar e a gente trabalhar conjunto. E o sistema tradicional não faz isso, né? Mas num cursinho, com esse perfil, eu acho que a gente tem como fazer, sabe? É aquilo de cada um pegar muito essencial de cada área, com base naquilo que os estudos vêm mostrando, que mais cai, né, nas provas. Eu acho que a gente tem que focar em Enem também, e ver onde há conexão, né? E nisso a gente consegue otimizar muito o conteúdo, né? Eu queria depois comentar com vocês sobre isso que a Mari falou, sobre o 20 de novembro, né, um projeto que culmine no 20 de novembro. Eu não tinha entendido que a nossa experiência hoje ia ser com base em projetos que a gente viu, eu achei que era com base em projetos que a gente tivesse feito. E daí eu queria compartilhar uma experiência dessa construção do novembro que eu tive com os alunos, mas não quero que fuja o tema que a Ivani colocou agora. Então, eu falo isso e, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação da gente estar dividindo novamente e ser uma coisa que a gente não gostaria, sabe? De dividir as disciplinas mais duras e separar, sabe? Isolar humanas, mas seria uma forma de manter as bases, né, de língua portuguesa e matemática, mas dar uma ampliada, né, separar ali, e pensando mesmo em otimizar esse tempo, e ter professores disponíveis todas as semanas. Então, foi mais nesse sentido que eu pensei, numa divisão aqui, língua portuguesa, redação, interpretação de texto, matemática, química, física e biologia, para o período da manhã. Sim. Não sei se dá para entender isso, sabe? Mas sem a intenção de, essas não dá para trabalhar projeto, porque daria também, mas no sentido de otimizar mesmo. Eu acho que para trabalhar os projetos a gente tem que ter uma equipe mais sólida, assim, né? E a nossa equipe mais sólida, com exceção do André, é de humanas, né? Tem isso Léo também, né? E o Léo. E a gente vai precisar muito da matemática e do português, né? E português eu lembro que já foi uma dificuldade lá no início, lá em 2020, que a gente não encontrava professor de gramática. Então, que a gente tenha aí essa força-tarefa de encontrar esses professores e que sejam sensíveis à nossa causa, né? Que também não adianta a gente ter um professor que não compreende aí a ideia do cursinho, né? Mas, enfim. A gente pode rever também com a Gi, né? A Gi redação, de repente ela dá uma aula de redação, uma aula de gramática, né? Sim. Mas que a redação também é importantíssimo, né? Muito fundamental e tal. Enfim, acho que a gente tem que manter a redação. Sim. E aí, se puder unir com a gramática, seria massa. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa, a partir dessas ideias, gente, construir o nosso PPP e construir o que a gente acredita, né, de uma educação real, assim, uma educação integral para os nossos jovens aí ano que vem. Eu acredito que a gente possa dar andamento na árvore da vida, usando essas referências desse artigo, algumas referências, usando essas ideias que vocês trouxeram, a Andressa das notícias, a Gabi da divisão, o André com essa proposta também que ele trouxe reflexiva. A Ivani trouxe a ideia do planejamento. Acho que a gente pode juntar tudo isso e conseguir botar em prática aí para executar. Eu acho que rola. Para quando que tá o retorno dos nossos encontros mesmo no ano que vem? A gente tem uma previsão aí de início das aulas em fevereiro, né, meninas? 12 e 19. 12 e 19 de fevereiro, que são 2 sábados, a gente ainda não bateu o martelo se seria 12 ou 19. A ideia era fazer nos dois, não era? Nos 2 finais de semana.
Ah, é verdade. A gente vai fazer aí um evento, né, gente? Um De evento abertura. de inauguração. Por que a gente falou que ia fazer nos 2 finais de semana mesmo? Aglomeração, número de Eu pessoas. eu Era acho que isso? era isso. Eu acho que era isso para dividir duas turmas, eu Ah, acho, logo de é cara, verdade, assim. verdade. E, enfim, e a gente vai ter que dar conta dessa documentação que a gente precisa entregar até para oficializar essa parceria com o Instituto Federal. A gente vai Ah, marcar também uma visita lá no local. E ah, aí, no dia da visita também, a gente convida aí vocês, quem puder ir com a gente, que eu acho que vai ser bem massa. legal. Gente, uma coisa que me ocorreu agora sobre, né, como configurar, eu acho que a gente podia, assim, configurar para 2 meses, 3 meses, o núcleo de ciências humanas num formato diferente para a gente sentir como está sendo. É isso que vocês mesmos falaram. Como o núcleo de ciências humanas é o núcleo mais fixo, né, com exceção do André e do Leonardo, é o grupo que é mais, né, permanente, a gente se dá esse direito de fazer essa experiência. Eu acho que 2 meses seria um período interessante, assim, sabe? 2 meses. E criar coisas, situações que eles tragam elementos também, para a gente sentir qual é o radar deles, onde eles estão, né? Então, criar propostas bem dentro desse perfil, né? De que eles tenham que trazer coisas também, para ver o que eles propõem, né? E a partir dessa mistura, a gente reconfigurar para seguir, né? Pensar em bimestre, né? Uma proposta para bimestre. Eu acho que, né, eu acho que é um impulso há tanto tempo essa história de propor algo novo, né? Na verdade, no período que a gente ainda estava postando atividades, já tinha né, essa vontade. Eu acho que a gente tem que vivenciar isso, né? Massa, Andressa, legal. Então, gente, vamos pensar. A partir de agora, eu acho que a gente tinha que pensar em planejamento, né? Planejamento desse primeiro bimestre, então. Porque aí a gente vai ter dezembro e janeiro para descansar, né? A gente vai tirar aí umas férias, um recesso aí do cursinho, das nossas formações. E aí, em fevereiro, a gente já vem com tudo. Então, se a gente pudesse encerrar o ano com algo planejado, com algo pensado, com uma estratégia de ação, para fevereiro e março, pensando em bimestre mesmo, eu acho que seria legal. E acho interessante também aproveitar que o Léo está aí e falar. O Léo faz matemática no Instituto Federal, né? Então, olha que massa, a gente tem uma ponte com os estudantes de matemática do Instituto Federal. Então, talvez se ele ajudasse a gente nesse contato, né, Léo? Trazer seus colegas de curso aí que quiserem ter experiência de dar aula, não sei se você conhece aí os veteranos do curso, enfim. Acho que é legal fazer essa ponte. sim. E aí, ó, o nosso próximo encontro ficou dia 29 de novembro, já é o último. Já seria a nossa última formação de professores. Daí a gente podia fazer planejamento do primeiro bimestre e leitura do PPP, entendimento do PPP, discussão do PPP, não sei. Legal. A gente já pode bater um semi-martelo assim, dizendo que a gente permanece com. Vamos tentar, né, essa dinâmica amanhã, algumas disciplinas fixas e E à à tarde tarde projeto. projetos. Vamos ver se, tipo, não rola dos alunos irem de manhã e à tarde irem embora, achando que o projeto é mais brando, né? Achando que o projeto não é tão importante. Mas acho que vale o teste dos 2 primeiros bimestres. Caso A não der gente certo, a pode gente dar uma muda. maquiada assim para a galera não ir embora, tipo falar ciências exatas de manhã e Ciências da ciências natureza, humanas. usar os conceitos do Enem, não sei, É. né? Eu acho mais fácil a galera não ir de manhã e só depois do almoço. Não é nada. Olha, mas na nossa aula inaugural, gente, era tanta gente, eu fiquei assustada, a gente ficou nervosa, a gente falou, gente, será que a gente vai dar conta? O que a gente faz com esse tanto de gente? Deu tipo umas 70, 80 pessoas, assim, querendo estudar, querendo passar no vestibular. Mas eu não sei se vocês viram, saiu uma pesquisa nesses últimos dias aí, até o Daniel Cara, do PSOL, que compartilhou, falando que caiu a inscrição de jovens negros, tanto no Enem quanto nas outras universidades, assim. Principalmente no Enem, acho que caiu 52% o número de inscrições de jovens negros no Enem. Então, assim, O número caiu de inscrição, muito. no geral, caiu, né? Bastante também. É. Meus Então, esses alunos, nenhum, quase nenhum fizeram.
se inscreveu no Enem. Enquanto nas escolas particulares eles estão a milhão, entendeu? Então é esse contraponto mesmo que a gente precisa quebrar. Tem colegas professores meus que residem em Jacareí, aí fica mais fácil fazer essa ponte. Que legal, Léo! Coloca a bem gente em bacana. contato com esse povo, por favor, assim. Nossa, seria muito legal. E é isso, gente. Então, fechamos dia 29 com o tema PPP e planejamento do primeiro bimestre. Beleza. Eu vou até anotar aqui no nosso grupo, já vou mandar pra gente ficar Que ciente. dia que vai ser? Dia 29 de novembro, é segunda-feira. Última segunda-feira do mês. Daí cada um traz uma coxinha, uma Coca-Cola, um brigadeiro, que é a despedida. Confraternização de fim de ano. Ah, a gente podia fazer presencial, será que é muito ousado? Vamos! A gente podia usar o auditório do museu. O que vocês acham, gente? Gente, posso parar de gravar? Por favor. Pode Eu parar, gostei. pode parar. Vamos fazer Pra combinar presencial, pra então, com combinar coxinha?